Eu agradeço aqui o candidato Júnior Ortiz por ter aceito o convite, espero que os demais estejam com a gente. É uma oportunidade importante para nós, que representamos camada importante da sociedade, poder participar, fazer perguntas e conhecer os candidatos. E é também uma vitrine importante para os candidatos, né? São pessoas formadoras de opiniões que estão aqui hoje. Eu acho que isso é uma oportunidade interessante e quer fazer um negócio bastante democrático. Cada candidato num dia, não é um debate, é uma sabatina. As perguntas vão estar abertas ao pessoal, o Alexandre vai controlar. Espero que a gente tenha um bom dia, uma boa noite, né, de trabalho, né? E que a gente tenha bastante frutos desse encontro aqui hoje. Obrigado a todos. Vamos conhecer neste momento as regras da primeira sabatina empresarial e política aos candidatos à Prefeitura de Taubaté. Lembrando que o convidado de hoje é o candidato do PSDB, José Bernardo Ortiz Júnior. Amanhã, dia 15 de julho, será a vez do candidato do PSOL, Fernando Borges. E na quarta-feira, dia 16 de julho, receberemos o candidato do PV, Padre Afonso Lobato. O atual prefeito e candidato à reeleição pelo PMDB, alegando incompatibilidade de agenda, ainda não confirmou sua participação. Serão discutidos aqui 3 temas. O primeiro deles, incentivos fiscais. O segundo tema, incentivos para o investimento. E a terceira pauta do dia, infraestrutura a oferecer. O candidato terá 10 minutos para apresentar seu plano de governo para cada tema. O tempo será cronometrado por mim. O candidato receberá um aviso quando faltar 1 minuto para o término. Enquanto o candidato discursa sobre o assunto em pauta, os convidados poderão elaborar perguntas nos formulários e repassá-las às nossas recepcionistas, que encaminharão essas perguntas até a nossa mesa diretora. O candidato terá 3 minutos para responder cada uma delas. O tempo será previamente cronometrado e o candidato será avisado quando faltar 10 segundos para o término. Somente deverão ser elaboradas perguntas relacionadas ao assunto em discussão. E as perguntas formuladas pelos convidados que não forem respondidas, em razão do tempo, serão repassadas à assessoria do candidato e, após respondidas, encaminhadas para o e-mail dos participantes. As 3 pautas seguirão neste mesmo modelo, que será adotado igualmente para as sabatinas de amanhã e quarta-feira. Após discutidos os 3 temas, o candidato terá 5 minutos para as considerações finais. Peço ao público presente que colabore com o silêncio. Não será permitido qualquer tipo de manifestação. Mais uma vez, lembro que as perguntas devem ser escritas no formulário. Passo nesse momento a palavra ao candidato do PSDB, José Bernardo Ortiz Júnior. A primeira pauta, incentivos fiscais. Candidato, boa noite. O senhor tem 10 minutos. Boa noite. Agradeço o convite, a presença de todos. Cumprimento em primeiro lugar Albertino, diretor da Ciesp. Cumprimento a companheira Rogéria, presidente da ACIT. Cumprimento o companheiro presidente da ASSIST, né? Associação dos Construtores Imobiliários e Serviços Correlatos de Taubaté, e ao presidente do Núcleo de Jovens Empreendedores aqui da CIT. É uma grande honra para mim, um grande orgulho estar aqui, ser o primeiro a ser sabatinado hoje nessa data. E começo dizendo o seguinte: é fundamental realmente que se discuta desenvolvimento econômico, é fundamental que se discuta o crescimento da cidade, sobretudo porque a gente vive hoje uma situação de grande crescimento e de grande expansão no capital mundial. O Brasil vem crescendo ao ano, na última década, pelo menos na última década, na ordem de 4,5% a 5% ao ano. Muito embora o mundo cresça hoje a 7% ou 8%, o Brasil vem crescendo a 4,5%. E eu me lembro agora, há pouco tempo atrás, o ano passado, se discutiu muito nas eleições francesas entre os candidatos, o candidato reformador e o candidato da oposição, da situação, entre a Ségolène e o Sarkozy. Se discutiu muito o crescimento francês. Então se discutiu em cima, vejam vocês, em cima de um crescimento de um país que avança na economia a 7% ao ano. E mesmo assim se discutia, mesmo crescendo 7% ao ano, se discutia um pífio crescimento da economia francesa nos últimos 5 anos, pelo menos no último quinquênio. E o Brasil vem crescendo a 4,5%.
Muito embora o Brasil cresça 4,5%, a gente tem que situar o crescimento de Taubaté nos últimos 3 anos e meio como um crescimento ruim. Eu procurei relacionar dados ao longo desse ano e meio de pré-campanha e agora diretamente na campanha, mas eu procurei selecionar dados e me permitam fazer essa introdução para depois ingressar diretamente no tema incentivos fiscais. É isso que nos projeta no futuro como elaboradores e fomentadores e depois executores de políticas públicas nessa área de desenvolvimento industrial. Então veja, no ICMS, a participação de Taubaté no bolo, na repartição desse bolo do ICMS, e 50% de toda a arrecadação do município hoje é ICMS, o ICMS gerado pelo comércio, o ICMS gerado pela indústria, 50% de toda a receita tributária da prefeitura provém do ICMS. E a gente teve, no último ano, quer dizer, na passagem do ano de 2006 para 2007, nós tivemos em Taubaté um decréscimo, ou seja, uma receita negativa de 12%. Então o nosso ICMS diminuiu nossa participação no bolo arrecadatório do Estado de São Paulo em 12%. Comparativamente aos 2 últimos anos da gestão anterior, nós tivemos um crescimento negativo de 18%. No último ano da administração anterior, de 2003 para 2004, o crescimento foi de 6%. E se a gente tomar como referência São José dos Campos, Caçapava e Pindamonhangaba, a situação ainda é pior. Tremembé cresceu 15%, Caçapava cresceu 32%, São José dos Campos cresceu quase 50%. O índice de participação na repartição do bolo tributário do ICMS. Então Taubaté vem sofrendo muito nos últimos 3 anos e meio e perdendo receita tributária. E perdendo a receita tributária que solidifica a política pública, que é a receita que dá à prefeitura a condição de investir na cidade. De outro lado, o PIB da cidade cresceu de 4 bilhões e 500 no ano de 2005 para 4 bilhões 516 no ano de 2006. Foi um crescimento de menos de 0,5%. O produto interno bruto da cidade de Taubaté cresceu menos de 0,5% de um ano para outro. Isso significa que a cidade não cresceu, que não houve distribuição de renda, partilha de receita, não houve geração de emprego. E, recentemente, uma entrevista do Arimateia, no Vale Paraibano, dá conta de que Taubaté teve um crescimento, na verdade, de 1% no nível de desemprego na cidade. Tinha 11% no início do ano passado, passou a ter 12% de desemprego no início desse ano. Isso é um reflexo de uma política pública defasada, de uma política pública que investe muito pouco na geração de emprego. A gente tem, hoje, atingindo os jovens até 24 anos, 23% de desemprego. Atingindo as mulheres, a gente tem um índice até maior que aquele que atinge os homens, que é de 17%. Isso significa que a cidade está perdendo muito, e vem perdendo nos últimos 3 anos, e perde muito em função da falta de capacidade empreendedora que o município tem. O empreendedorismo é a grande mola propulsora de empregos do mundo. A gente está aqui hoje não para apresentar um plano de governo fechado, um plano de governo perfeitamente acabado. A gente está aqui para debater e poder enriquecer, inclusive, a elaboração e aprimoramento desse plano de governo, que já vem sendo trabalhado já há perto de 6 meses. Diversas pessoas fazem parte dessa composição de plano de governo, dessa elaboração de plano de governo, pessoas que estão aqui hoje. Diversos organismos representativos da cidade foram consultados, e aqui a gente hoje se reúne com 3 organismos representativos de grande parte do emprego da cidade. Vejam vocês que a indústria gera 27% dos empregos da cidade, a atividade de comércio gera 18,7% dos empregos da cidade, e a atividade de prestação de serviços 51,5% da cidade. A gente tem aqui mais de 90% dos empregos da cidade representados. Portanto, não é possível me dirigir a vocês com um plano de governo perfeitamente acabado. A gente tem que ter essa troca necessária para a gente poder, no princípio do mês de agosto, quando a gente iniciar os debates pela televisão, a gente ter condição de apresentar esse plano de governo perfeitamente acabado. Em primeiro lugar, é fundamental salientar que hoje existem 2 modelos comuns para
praticados na relação público-privada pela atual administração. E esses dois modelos estão alicerçados em ignorar por completo as forças existentes, quer dizer, os segmentos representativos, ou tratar alguns segmentos representativos com fisiologismo, com patrocínio de negócios, com recursos